Olá amigos, boa tarde. Meu nome é Giovanni Souza, sou advogado criminalista. Só hoje eu quero falar aqui sobre o informativo, a respeito do informativo 1202 do STF, na parte de direito penal, sobre crimes da Lei Geral do Esporte, ou seja, a lei que trata a respeito dos crimes que são praticados em competições esportivas, né? Especificamente eu quero falar sobre a operação penalidade máxima, aquela operação, né, que foi muito divulgada em 2023, teve nomes famosos envolvidos, né? Terem supostamente praticado crimes ali, né? Tomando cartão amarelo, sendo expulso, cometendo pênalti, essas coisas. Como supostamente a conduta do zagueiro, ex-zagueiro do Santos, né? Eduardo Bauerman. Enfim, pessoal, o que eu quero trazer aqui na discussão é se a promessa que é feita, aquela promessa de vantagem indevida para receber esse cartão amarelo, isso, no entendimento dos tribunais superiores, é crime ou não é? Evidentemente, né, que uma conduta desse feitio, ela do ponto de vista ético, disciplinar, esportivo, né, pro clube, ela é gravíssima, né? Mas quando ela encampa, quando ela entra aqui na seara do direito penal, isso ainda é crime? É o que eu quero estar aqui discutindo com vocês hoje, tá? Vamos imaginar um caso aqui, pessoal, que o Ministério Público tenha denunciado um indivíduo, né, esteja acusando um jogador de ter cometido supostamente esse crime de aceitar a promessa indevida, né, para tomar um cartão amarelo, e o Ministério Público denuncia essa pessoa. O juiz recebe a denúncia, essa pessoa ela é citada para estar respondendo à acusação, ela contrata um advogado. O advogado, analisando o caso, entende: ora, a conduta do meu cliente ela é atípica. Mas por que a conduta do teu cliente é atípica? Por que seria, Giovanni, atípica? E é aí que está o argumento da defesa. A defesa, ela sustentou que... Mas primeiro, antes de tudo, eu tenho que ler aqui o artigo, né? Ou seja, onde é que está esse crime? Esse crime está na Lei Geral do Esporte, na Lei 14.597 de 2023, no artigo 198, que diz assim, abre aspas: solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinada a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Ou seja, este é o tipo penal que está enquadrando a conduta daquele, né, que solicita ou aceita vantagem ou promessa de vantagem, né? Ou seja, não basta só a vantagem, inclusive a promessa de vantagem é crime também, segundo o artigo. Pois bem, mas a defesa, quando houve o recebimento da denúncia e iniciou o processo, ela argumentou o seguinte, aduzindo, né, ou seja, colocando em relevo um ponto, que a conduta seria atípica pelo seguinte motivo: que a conduta destinada a alterar ou falsear o resultado da competição, a palavra elementar resultado, ela se destina ao resultado final da partida, ou seja, vitória, empate ou derrota. Ou seja, não basta necessariamente o cartão amarelo. É preciso que a conduta, a aceitação ou a solicitação da promessa ou a promessa de vantagem, ela influencia, ou seja potencialmente determinante para influenciar o resultado final da partida. Um cartão amarelo por si só, ele tem esse potencial lesivo de influenciar o resultado final da competição esportiva? Foi isso que a defesa argumentou. Entendeu? O resultado da competição esportiva ou evento associado. O cartão amarelo, ele tem o condão, ele tem a potência de alterar o resultado final, ou seja, empate, derrota ou vitória. Foi o que a defesa sustentou. A defesa falou que não. Olha, um cartão amarelo, ele por si só, ele não tem essa potencialidade, excelência, argumentando para o juiz, né? Quando impetrou habeas corpus no TJ, no Tribunal de Justiça, né? O Tribunal de Justiça, ele não acolheu esses argumentos e a questão chegou no STJ. E aqui que entra a divergência, né?
entre o STJ e o STF. O STJ é como se fosse uma instância inferior ao STF, né? Digamos assim. No STJ, houve esse agasalhamento, houve a concordância com a tese da defesa? Não, no STJ não. O que o STJ argumentou ali? O STJ, em síntese, ele aduziu que o tipo penal fala em resultado da competição esportiva. Ou seja, essa expressão resultado da competição esportiva é mais ampla que placar da partida, que nem a defesa estava querendo sustentar. A defesa falou placar da partida. O cartão amarelo não tem a potencialidade de influir no placar da partida. E o STJ falou, a expressão é mais ampla que isso aí. Entendeu? Por que o STJ falou isso aí? Porque o jogador que tem um cartão amarelo, ele, psicologicamente, ele pode diminuir a sua intensidade em campo. Ou seja, em uma jogada que ele se dedicaria mais, que ele chegaria mais firme para dividir com o adversário, ele tiraria o pé. Porque ele temeria sofrer um cartão vermelho em um lance de contra-ataque, por exemplo, né? Ele poderia ali fazer uma falta tática, impedir, né, um potencial gol do time adversário. Como ele já tomou um cartão amarelo por ter aceitado a vantagem, né, ou a promessa de vantagem, ele já não faz essa falta. E isso vai influenciar o quê? O resultado da competição esportiva. Outro exemplo que o STJ também colocou muito interessante, esse argumento, é que, por exemplo, a pessoa ela aceita a promessa de vantagem ou a vantagem, né? Ela solicita ou aceita para cometer um pênalti. E ela comete o pênalti. O adversário ele erra o pênalti. Ou seja, a conduta criminosa ficaria na condição, né, futura incerta de o adversário errar ou não o pênalti. Se ele erra o pênalti, não tem crime. Se ele acerta, tem crime. Esse é o argumento do STJ. Isso aí foi na sexta turma, tá? Foi no HC 861-121 de Goiás, com a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, né? No informativo 21, tá? Onde está essa fonte, tá bom? Além disso, outro argumento que o STJ colocou em mesa foi que o número de cartões amarelos ele pode influenciar onde o time, né, chegará em competições esportivas. Porque segundo o regulamento do Campeonato Brasileiro de 2022, que em caso de empate de pontos, né, há 7 critérios que vão determinar qual time vai ficar uma posição superior à do outro. E o menor número de cartões amarelos é o sexto critério. Então, ou seja, o número de cartões que um time recebe, ele pode influenciar o atingimento, né, a classificação em competições esportivas. Então, para o STJ, a conduta é típica, porque o tipo penal fala em resultado da competição esportiva. E de fato, né, um cartão amarelo recebido, ele pode influenciar no resultado da competição esportiva em classificações para Libertadores, Copa Sul-Americana, né, dependendo ali do número de cartões, embora seja o sexto critério, né. Agora para o STF, né, vamos imaginar que a defesa chegou lá no STJ, o STJ foi lá e denegou a ordem de habeas corpus, né. A defesa inconformada, o que ela fez? Ela entrou com habeas corpus agora para o STF, e o STF caiu na relatoria do ministro André Mendonça, né. Na verdade foi um RHC, né, foi um recurso em habeas corpus que a defesa interpôs, né, não foi um habeas corpus. E nesse RHC 238757, julgado no dia 2 de dezembro de 2025, o STF, a segunda turma, né, na relatoria do ministro André Mendonça, e o relator do acordo foi o ministro Gilmar Mendes, entendeu que a conduta é atípica. Mas por que o STF entendeu que a conduta seria atípica? Para o STF, e aí que entra, e ele concordou com os argumentos defensivos, que a conduta ela tem que ter uma potencialidade efetiva, um potencial concreto de comprometer de forma
o resultado da competição esportiva. E um cartão amarelo isolado ele não possui essa capacidade para o STF. Além disso, outro argumento do STF foi que o número de cartões amarelos é somente o sexto critério em desempate, né? Critério de desempate, ficando atrás de outros critérios como saldo de gols, número de gols pró, confronto direto, número de vitórias. Então o STF entendeu que o cartão amarelo era um dos últimos critérios, só ficando atrás, né, de sorteio, né? Ou seja, caso todos esses critérios fossem idênticos, haveria o quê? Um sorteio. E além disso, naquele caso em específico, né, que a defesa está patrocinando o cliente, não ficou demonstrado que aquele cartão amarelo seria capaz de influenciar o resultado final da competição esportiva. E a conduta, embora para o STF seja vista de forma imoral, antiética do ponto de vista desportivo, ela não tem o condão de se inserir numa conduta criminosa. Então, amigos, esse é o entendimento, né, dos tribunais superiores, tanto do STJ quanto do STF. Esse foi a tese defensiva, achei muito interessante, tá? E vamos acompanhando, né? A gente sabe que tem o caso aí do jogador Bruno Henrique, do Flamengo, que supostamente também teria aceitado ou solicitado essa vantagem, a promessa de vantagem, supostamente, né? E eles são argumentos muito interessantes para que a defesa dele possa estar se utilizando. Lembrando que esse argumento do STF foi da segunda turma e do STJ foi da sexta turma, né? No STJ nós temos duas turmas criminais, né? Que é a quinta e a sexta, e no STF nós temos duas turmas, que é a primeira e a segunda, tá? Então, amigos, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Como de costume, eu peço aqui que vocês se inscrevam no canal. Caso tenham gostado, deixem a curtida de vocês e comentem, né, o que vocês acham, se é crime ou não é, entendeu? Se é uma bagunça que está acontecendo. Enfim, eu como torcedor aqui, fanático pelo Santos, né, não gostaria que qualquer jogador fizesse isso, e entendo que é uma conduta muito deletéria para a competição esportiva em si, mas como advogado sustentaria sim a posição do STF.